Olá, meu nome é Marina Hernandes, eu sou personal trainer do Board de Educadores Físicos da Proprium e hoje eu queria falar um pouquinho sobre genética e aptidão física. Eu não sei se você sabe, mas nós temos no nosso corpo 3 tipos diferentes de fibras musculares. Cada uma delas tem uma especificidade, uma ação diferente e a gente usa mais ou menos para modalidades esportivas com necessidades distintas. As fibras do tipo 1, por exemplo, elas têm a contração lenta, o sistema de energia utilizado é aeróbico, ou seja, através do oxigênio, e ela tem, por isso, uma capacidade oxidativa. A principal fonte de energia é o oxigênio. Então, elas são vermelhas, elas têm um número super grande de mioglobina e de mitocôndrias, e uma característica muito interessante é que elas são altamente resistentes à fadiga. Então, é o tipo de fibra muscular que a gente usa em que tipo de atividade? Corridas de longa distância, tudo que for aeróbico de longa duração. Travessias aquáticas, maratonas, provas de ciclismo, etc. Tá? Já as fibras do tipo 2, a gente fala que são as fibras brancas, são as fibras de contração rápida. O sistema energético utilizado é o sistema anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Elas são fibras que possuem uma contração mais rápida, mais potente, de 3 a 5 vezes maior do que a fibra do tipo 1, tá? Ela possui uma capacidade glicolítica, ou seja, usa a glicose e a fosfocreatina como principal fonte energética. Elas são brancas e fadigam muito rapidamente. Então, em que tipo de atividade a gente usa as fibras do tipo 2? Em tiros, em atividades com arranques, mudanças de direção, saltos, corridas curtas, alguns tipos de luta e etc. Essa é a característica, tá? E existe ainda uma fibra, um terceiro tipo, que é a fibra intermediária, ou do tipo 2A, ou ainda posso chamar de fibra mista, ou seja, tem características de ambas. Pode ser, ela tem um pouquinho de característica oxidativa e um pouquinho glicolítica. Então a contração dela é mais rápida em relação à fibra do tipo 1 e ela tem um pouquinho mais de resistência à fadiga em comparação à fibra do tipo 2B, a fibra branca, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente tem esses 3 tipos de fibras no corpo, mas a quantidade que cada um de nós possui é diferente, é de pessoa para pessoa e é de acordo com a nossa genética, tá? Isso é uma característica genética, isso vai influenciar e isso explica também por que você tem mais facilidade em um determinado esporte, em uma modalidade do que outra pessoa e vice-versa, né? E hoje em dia a gente sabe também que é possível fazer um teste farmacogenético como o MyFitnessCode e através dele a gente vai entender qual o seu perfil genético para que possamos assim prescrever com mais assertividade um treinamento físico. Então, eu detecto que você tem mais características de fibras oxidativas. Se você tiver um objetivo de ganho de força, eu vou ter que ter algumas estratégias diferentes do que para uma pessoa que tem facilidade para ganho de massa muscular, né? E assim por diante. E uma outra coisa interessante, a partir do estímulo de treinamento, a gente consegue mudar apenas a fibra do tipo 2B, ela consegue ganhar um pouquinho mais de resistência, um pouquinho mais de característica para ela se transformar numa fibra parecida com a fibra 2A, tá? O contrário não acontece. Por exemplo, eu não consigo transformar uma fibra vermelha, uma fibra do tipo 1, em uma fibra que responderia como uma fibra de força, de contração rápida do tipo 2. Aí sim eu dependo da genética, mas ainda assim o seu treinador consegue, através dessas características, ser mais direto para que chegue mais rapidamente no seu objetivo, ok? Essa é a relação que a gente tem hoje, nós treinadores, com o trabalho de genética na prescrição de treinamento.